para te dizer uma verdade que talvez você não queira ouvir, mas precisa. Você não vai aprender análise de mapa astral pulando direto para a técnica. E você pode procurar aqui no YouTube, vai ter gente que vai te falar que você pode sim, porque a pessoa quer o teu clique. Ela quer você pagando o curso dela. E só. Eu tenho aqui no canal uma playlist com entrevistas de aluno, em que eu falo com a pessoa, eu entrevisto a pessoa e não só peço para ela dizer: a jornada do astrólogo é muito boa, eu gosto muito da Flávia, foi muito bom. Não, eu entrevisto ela, eu falo com ela pedindo a opinião dela, porque eu não quero que você só compre a jornada. Eu quero alunos que fazem mapa astral. E para isso, eu preciso te falar a verdade. E não só o que é mais fácil. Eu preciso te falar o que você precisa para fazer o mapa astral. E como que você domina a base das casas e dos signos? Primeiro, anota aí para você lembrar. Signos são características. Casas são áreas da vida. Anota isso, que isso daqui vai ser um guia para você colocar na interpretação. Quando surgir a dúvida de qual a diferença da casa 1 e de Áries, você vai lembrar, Áries é a característica entusiasmada, motivada, decidida. Casa 1 é o início, é a área da vida dos inícios, dos começos. Aí você constrói com mais estrutura a sua análise. Essa pessoa inicia as coisas com entusiasmo, com motivação e com uma postura decidida. O que eu faço dentro da jornada do astrólogo que faz alunos como a Vivi saírem da confusão sobre como estruturar essas bases para a tranquilidade de estar no caminho certo? É organizar o aprendizado de uma forma que as informações se conectem e não fiquem se embaralhando. Quando eu entreguei e ela retornou positivamente, foi assim, foi um gás a mais para o próximo. Foi assim, me dando muito mais energia para que eu continuasse. Você pode ver que ela comenta que de um mapa para outro, ela foi ganhando confiança. Você precisa pegar essa estrutura e testar ela na prática. E um erro dentro desse erro é que muitas vezes a gente acha que precisa aprender muita coisa para depois ir para a prática. Só que você não vai ter domínio de um mapa completo sem você ter domínio de algumas partes antes. E para ter domínio dessas partes, você precisa validar elas na prática. Da mesma forma, lembra lá do primeiro exemplo que eu dei? O bebê precisa dar um passinho de cada vez para ele poder caminhar a distância ali da mãe dele até o sofá e depois ele aprender a correr. Se ele for aprender os passos, esperar saber todos os passos para começar a dar o primeiro passo, ele não caminha. Não adianta colocar uma criança e ensinar ela. Você vai colocar o pezinho na frente, depois outro e depois outro. Eu preciso pegar ela, colocar ela de pezinho e estimular esses passos. Você precisa se estimular a fazer a sua primeira interpretação, só com elementos, só com qualidades, mas fazer. Mas Flávia, daí vai ser muito pouco. Eu não vou conseguir fazer uma análise legal se eu for me testar só com os elementos. Deixa eu te mostrar 2 alunos que entraram agora na turma Vênus. A gente está falando de setembro. Então, vamos lá. No seu mapa, você tem 2 planetas no elemento fogo. Tá legal. Tá? Iniciativa, proatividade. Você tem 6 planetas no elemento terra. O que isso significa, Raquel? Significa que você é uma pessoa que busca a estabilidade. Astros, 4 elementos, né? Terra, ar, fogo e água. Tudo isso você vai encontrar. Então, na verdade, o signo de Sagitário, a gente pode dizer que é o seu signo solar, já que você tem todos os outros signos em todos os outros lugares. Então, a sua casa 1, ela fala
como você enxerga as coisas e como você inicia as coisas. Eles entraram em setembro e eles já estão fazendo as primeiras análises. Dentro das rodadas de análise, onde você aprende e aplica, você vai a cada conteúdo ampliando mais o seu conhecimento. E é assim que o seu cérebro assimila melhor a base das casas e dos signos. Porque ao mesmo tempo que isso te permite aprofundar o conteúdo que você está aprendendo, vai te dando confiança, porque você vai enxergando o seu avanço, como a Vivi comentou. A cada mapa eu vou me sentindo confiante do que eu tô fazendo. Acerto 3. Integre os elementos ao contexto geral do mapa. Muitas vezes a gente subestima o significado dos elementos. Parece que eles são só uma parte e que o que realmente importa é os signos, os planetas, as casas, e os aspectos. Mas a base para entender os signos são os elementos. Quando você entende o elemento fogo, você domina muito das características de Áries, das características de Sagitário, de Leão. Inclusive, por eles fazerem parte do mesmo elemento, você pode até criar suas primeiras interligações dentro do mapa. Quer ver? Vamos pensar no elemento fogo. Elemento fogo está relacionado a entusiasmo, a energia, a vitalidade. Então, cada um desses 3 signos vai carregar essa vitalidade. A gente falou disso numa live de aquecimento, né, do Destrave. Então, assim, vamos pensar. O Áries vai carregar esse entusiasmo em começar as coisas. O Leão tem entusiasmo de criar. E o Sagitário tem um entusiasmo para aprender. Ele é curioso, ele quer vivenciar novas experiências e descobrir novos países e tal. Beleza, quando eu for olhar no mapa de alguém, vamos pensar que a pessoa tenha Áries na casa 2, Leão na casa 6 e Sagitário lá na 10. Eu começo a conseguir interligar só a partir dos elementos, porque eu começo a visualizar. Ela tem o valor dessa iniciativa, desse entusiasmo de começar as coisas. E, inclusive, ela atrai recursos, né? Ela ganha dinheiro quanto mais ela coloca essa iniciativa para fora, esse entusiasmo de começar coisas novas. Beleza. Essa coisa de atrair os valores a partir da iniciativa faz com que lá no cotidiano, nas rotinas dela, ela tenha entusiasmo de criar. Porque já que essa pessoa valoriza a iniciativa, ela vai querer criar as rotinas dela por ela mesma. E esse jeito de criar as rotinas dela por ela mesma torna ela proativa e faz ela ser curiosa lá na parte da carreira dela, do trabalho, da forma de buscar o que ela quer alcançar. Porque ela quer alcançar coisas por ela mesma, ela não quer alcançar coisas que alguém falou para ela que é assim, ela quer aprender. Percebe como eu consegui interligar? Isso daqui, casa 2, o valor da iniciativa leva essa pessoa a ser proativa, que leva essa pessoa a querer fazer as coisas do jeito dela.